Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com todos vocês, certamente amigos, né? Porque professamos a mesma filosofia. Cumprimentar os irmãos que estão no virtual, também vão estar acompanhando e recebendo as bênçãos das vibrações que esse ambiente nos traz. O tema de hoje que a gente escolheu é um tema essencial para o nosso conhecimento. Infelizmente, a gente evita muito de falar disso, porque a imagem que temos é uma imagem de tristeza, de sofrimento, de dor, de ausência, de saudade, que é falar de morte. Né? Vai falar de morte, mas morte, na realidade, é falar de vida, porque a morte não existe. Mas a grande maioria da humanidade, né, que não professa esse conhecimento nosso, acaba por não ter essa fé, essa confiança, essa esperança da continuidade da vida. Então, nós achamos que esse assunto é um assunto que deve ser tratado com frequência para tranquilizar as pessoas. Porque, às vezes, a gente pergunta, o que é morrer? Né? E quando a gente está dentro do processo de trabalho mediúnico, conversando com os espíritos, e eles não aceitam que morreram, porque acham que morrer acabou. Então, eles acham que estão vivos ainda, porque a ideia deles, e, consequentemente, a ideia de nós, os encarnados, né, que não temos esse conhecimento, é que morrer acabou. Não, eu não morri, eu estou vivo, estou falando com você. Mas aí a gente vai explicar todo esse processo. Então, às vezes a gente pergunta, o que você acha que é a morte? A maioria não sabe, né? Acabou. Ah, vai acabar, não vai ter mais nada. De certa forma, a gente foi muito mal orientado durante a nossa vida toda, porque as religiões que antecederam esse processo de conhecimento espírita fala de céu, de inferno, fala de penas eternas. De certa forma, tem um aspecto positivo, porque fala de quem vai ficar em sofrimento é quem comete erros, né? E quem vai estar nas bênçãos do Senhor seriam aqueles que agiram bem na vida. Então já é um grande passo positivo. Mas as igrejas, elas se perverteram em função da questão do poder. E a gente teve até aquelas histórias de carta de indulgência, né? Onde a pessoa comprava com os recursos materiais, né, a, a sua estadia lá no mundo espiritual. Estar bem lá. Então, eu recordo bem disso, porque a gente estudou muito sobre isso há alguns tempos atrás. A pessoa levava a cartinha no caixão, né, para ser recebido lá do outro lado. Mas o que é que essa questão de morrer? Porque Jesus, no João descreve a partir do capítulo 13, uma experiência extraordinária de Jesus nos falando sobre essa questão. Como é que ele preparou para morrer, né? Vamos dizer assim. Então ele inicia todo um processo de esclarecimento dos seus discípulos. E como a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, ou os simples e os humildes, ele já começa ali naquele momento a iniciar um ensinamento fundamental para os seus discípulos, que ficaria para nós até hoje como um elemento muito importante para o nosso aprendizado. Ele coloca a toalha, cinge, né? Pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que aquele que quer ser o maior seja o servo de todos. E até Pedro fala, não, lavar meus pés de jeito nenhum, né? Pô, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Não, então lava tudo, Senhor, porque eu quero estar, né? Essa foi uma das preparações que Jesus fez. Outra colocação importante que ele faz nesse momento, em que está passando as instruções finais aos seus discípulos, é que, se me amais, né, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. E ele fala, né, que serão meus discípulos aqueles que amarem entre si.
Então, esse foi um momento, né, em que Jesus começa essa preparação junto aos seus discípulos. E no capítulo 14 começa assim, ó, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É fundamental esse conhecimento, porque aí a gente já extrapola as questões de ordem material. Que moradas são essas? Quando, naquela época, não tinha conhecimento científico para saber que existiam mundos que podem ser habitados, né? Então, que moradas são essas, né? E ele ainda fala, olha, se não fosse assim, eu teria vos dito. Então, assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, esta é um grande alento para nós que não temos a esperança de continuidade da vida, né? E nesse processo ele fala, vamos preparar o caminho. Mas que caminho, Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ao Pai. Aonde que é? Nos mostra, né? Eles ficam querendo saber onde você vai, onde você vai. E essa realidade espiritual era tão marcante, mas tão marcante, que a mãe de Zebedeu falou para ele, Senhor, quando meus filhos partirem, eu quero que o Senhor coloque uma à direita e outra à esquerda do trono que o Senhor vai ficar. Olha só a consciência da continuidade. Né? Jesus já falava isso, e a mulher, a mãe de Zebedeu, foi lá pedir para os seus filhos, né? Se os seus filhos pudessem ir para esses lugares. Então, tem algum lugar. E Jesus deixa claro, quando Pilatos pergunta para ele, és rei? Ele diz, meu reino não é deste mundo. De que mundo? Material. Meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, eu não estaria aqui nesse momento, porque aqueles que são do meu reino estariam me defendendo, não iria deixar eu passar por essa situação. Então, Jesus, a todos os instantes, fala desse mundo espiritual. E tem aquele momento da transfiguração que ele conversa com Elias e Moisés. Né? Tão claro que os discípulos perguntam, quer que monta 3 tendas? Olha, tanto que era material, aquela materialização. 3 tendas, um para Elias, um para Moisés e um para o Senhor. Então, essa existência de mundo espiritual só pode ser compreendida a partir da volta de Jesus, ou seja, a doutrina espírita, que é a volta de Jesus. Porque ele fala, ó, enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que vai estar eternamente convosco. Eternamente é o conhecimento, não tem outra coisa para ficar eternamente. Né? O conhecimento. Então vai ficar eternamente, vai ensinar coisas novas e explicar aquilo que vocês não sabem, não conseguiram entender o que eu quis dizer. Então a doutrina espírita vem nos trazer esse conhecimento acerca do mundo espiritual, porque aí a gente vai perguntar, o que nós somos? Copiando, né, a pergunta dos espíritos, a primeira pergunta dos espíritos, né? O que é Deus? Porque se eu fizer a pergunta, quem somos? Quem é você? Eu sou o Paulo César. Né? O que você fez? Eu fiz isso, aquilo outro, minha profissão, tenho tantos filhos, tenho uma família assim, assado. Então, esse é quem eu sou, nessa atual existência. Mas a pergunta do que é Deus, se pode ser colocado para nós. O que é que somos? Aí somos seres espirituais, vivenciando uma experiência física. Então, eu não sou o Paulo César aqui de corpo, eu sou um espírito que tenho este corpo para esta experiência na atual vida que eu estou vivendo. Então, sou um ser espiritual. A partir do momento que eu sou um ser espiritual, fica fácil para a gente entender as colocações de Jesus
de ir ao Pai, vamos preparar o caminho, meu reino não é deste mundo, porque ele vai para onde? Para o mundo real, que é o mundo espiritual. E naquela época não tinha o conhecimento científico que tem hoje. Então imagina, algum tempo atrás, quando surgiu aquele telescópio Hubble, que revolucionou tudo, e a gente passou a entender que o nosso universo tem 200 bilhões de galáxias, cada galáxia tem 100 bilhões de sóis, né? Só que com os telescópios modernos, já não é bilhões, eles falam em trilhões. É tanto zero que não cabe aqui nessa parede, para dar trilhões. Agora imagina que Deus, que consciência ruim esse Deus, né? Tem trilhões de planetas, de sóis, mais ainda de planetas do que próprios sóis, porque cada sol tem um sistema, né, planetário. Só vai ter vida aqui na Terra inteligente. Um grãozinho, uma coisinha na nossa galáxia que está na ponta do universo lá escorregando para sair. Entendeu? Uma galáxia pequenininha, uma terrinha pequenininha, uns planetinha, um solzinho de quinta categoria, quando falava antigamente, né? Quando a gente estudava era quinta categoria. Né? Então, que mundos são esses? São mundos como o nosso para as nossas experiências físicas também, além de espirituais. Então, para onde é que a gente vai? Vai para o céu, vai para o inferno? A gente teve uma experiência muito importante com a sequência de livros de André Luiz, porque ele trouxe de um modo bem simples e fácil de compreensão a questão, descrevendo o nosso lar, né? A questão do umbral. Aí a gente começa a entender essa questão do céu e inferno de forma visual. Então, se eu for um espírito desprendido das coisas materiais, e se eu for desprendido das coisas materiais, com certeza eu vou ser caridoso, eu não vou ter egoísmo, não vou ter orgulho, que é a grande chaga da humanidade. Adolfo Bispo de Argel colocou que todos os males que nos afligem começam no orgulho. Tudo. O egoísmo, tudo começa lá com orgulho. Porque a gente começa a achar que merece mais que os outros, né? Que tem que ser melhor que os outros. Então, nos vemos nessa possibilidade de compreender agora que existem colônias espirituais, existem ambientes, né? Com certeza, essa instituição ligada a Euriba Sanuf, que é o mentor das duas casas que eu participo também, né? Tem suas colônias espirituais. A colônia espiritual que a gente já identificou da nossa casa chama Nova Esperança. Certo? No Rio de Janeiro tem nosso lar e aí tem inúmeras colônias espirituais. Aqueles que tiverem um desprendimento das coisas materiais podem ir para uma colônia boa dessa para vivenciar. Aqueles que ainda estão presos às questões de ordem material, que ainda não conseguiu desvencilhar do egoísmo, certamente ainda vão vivenciar experiências dolorosas ainda até aprender. Não como castigo, mas como uma experiência evolutiva. Nosso estágio aqui é um estágio pedagógico. Nós estamos na grande escola. No livro Roteiro, Emmanuel coloca na lição número 9 o grande educandário. E coloca a Terra como o grande educandário. Então, aqui é a nossa escola. Então, nós estamos aprendendo aqui o quê? A conviver bem, a amar, a respeitar, a desenvolver sentimentos, a desvencilhar das coisas de ordem material que nos prendem aqui. Então, quando a gente vê aquela dor da partida de alguém presa ali num caixão, e a gente já viu coisas absurdas, né? Pessoas subir no caixão, gritar, planejar, chorar. Com o nosso conhecimento,
É lógico que emocionalmente nós podemos ficar abalados e até nos desequilibrarmos, mas facilita muito essa compreensão. Porque a gente vai dizer assim, até logo, até breve. Nós vamos nos encontrar, se nós somos afins, temos afinidade, nós vamos nos encontrar. E aí a grande chave que nos é trazida pela doutrina espírita é a questão da reencarnação. Porque quando Nicodemos procura Jesus, né, e fala o que deveria, como seria para alcançar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. E foi tão clara a lição, porque todo mundo começa a fazer a interpretação. Nascer de novo pelo batismo, nascer de novo tendo uma vida nova, alterando o seu comportamento. Tudo bem, é outra vida também. Mas ele deixou claro que era nascer mesmo. Porque Nicodemos fala, como é que eu posso, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Então, entendeu que era nascer mesmo. Aí Jesus, nascer da água e do Espírito. Porque a água é matéria, então o corpo é hereditário, nós herdamos dos nossos pais. Mas o Espírito, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É como o vento. E a gente não sabe os Espíritos chegam na nossa casa. Eu tenho 5 filhos, né? E foram educados praticamente da mesma forma, com as mesmas condições, são totalmente diferentes um do outro, não tem nenhum parecido um com o outro. E às vezes quando a pessoa nos procura pedindo orientação, ajuda, e fala, mas eu eduquei todos iguais, e esse está desse jeito. Por quê? Por isso mesmo, porque são espíritos diferentes, tem que ser educado diferente. Cada um precisa de uma coisa diferente. E a gente, por ignorância, né, acha isso. Então, na reencarnação, a gente vai programar tudo programadinho. Né? Tem um capítulo do Missionário da Luz, eu acho que é o 16. Não, eu acho que é o 16 ou 18, que fala preparando novas experiências. Aí André Luiz vai para um local de um laboratório de preparação das reencarnações. Aí lá ele vê o corpo humano, né, masculino, feminino, transparente, onde as pessoas vão escolher como é que vai ser seu corpo, como é que ele vai estar para se apresentar na próxima encarnação. Não, mas eu não posso vir assim, não. Eu já errei demais sendo vaidoso, então é melhor que eu tenha algum defeito, algum problema para baixar a crista, né? Aí, não, tá bom. Você vai voltar. Aí tem aqueles casos de compromisso que o pai não agiu bem com os filhos, ou a mãe deixou correr frouxa as coisas, e os filhos desandaram, falou, agora você volta para botar eles na linha, para ajudar. Então, há uma programação para tudo. E nesta programação, a gente vem com gasolina para andar tantos quilômetros. A gente vem com um fluido vital que vai durar 80 anos, que vai durar 60 anos. E é o tempo que eu vou viver. E a gente não entende. E principalmente quando acontece de ceifar a vida de um jovem, mas Deus é injusto. Tem tanto velho aí que já podia ter ido, né? Vai tirar a vida de um jovem. Eu falo isso com tranquilidade porque eu já sou velho. Eu não estou ofendendo ninguém, porque eu estou ofendendo a mim mesmo. Né? Se alguém achar que está se ofendendo. Mas quando ceifa a vida de um jovem, Deus é injusto. O cara é ruim pra caramba, esse jovem todo promissor vai desencarnar e essa praga vai ficar aqui, ainda cometendo deslizes, erros. Mas acontece que quando os espíritos começam a nos orientar sobre essas questões de mortes prematuras de jovens, tem N possibilidades da gente avaliar essa questão
para não ficar na superficialidade ou até com pensamentos injustos em relação a essa questão. Vamos imaginar, ele antecipou a sua vida por processo de um suicídio indireto ou de alguma negligência qualquer em outra vida. Então ele volta para completar aquele tempo. Então ele vai completar esse tempo. Ele teve algum problema que precisa agora retornar e desencarnar nessa fase. Então, o que acontece pela justiça divina é o melhor. E se a gente fizer uma avaliação segura do que é o nosso planeta, como é que é a nossa Terra, mundo de expiação e provas, onde o mal sobrepuja o bem. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente não pensa nisso. No nosso mundo, o mal sobrepuja o bem. Olha, é isso mesmo. Só nos mundos felizes é que o bem sobrepuja o mal, porque no mundo regenerado vai haver um equilíbriozinho, isso aí. Então, se nós estamos nesse mundo, ô mundinho danado, e alguém tem a oportunidade de ir embora, ele está saindo de um lugar muito ruim para ir, talvez, um ambiente muito melhor do que está aqui. Só que quando a gente, por falta de conhecimento, ou talvez até por um pouco de egoísmo, a gente quer a pessoa do lado, quer aquele junto da gente. E aí a gente desespera. Só que a doutrina espírita vem nos mostrar que quem morre é o corpo. E aí ele mostra o complexo humano como o espírito, o perispírito e o corpo. Paulo já falava muito disso. Então, seria assim, né? Eu gosto muito de fazer assim, ó, isso aqui sou o Paulo, né? Certo? Então, o Paulo tem um corpo físico, tem um perispírito, e o espírito dele está alimentando isso aqui. Quando o Paulo morrer, morre o corpo. O perispírito continua, eu continuo vivendo. Não vou morrer, porque a morte não existe. E eu vou ter a oportunidade, caso seja necessário e interessante, de poder me comunicar. E a doutrina espírita está cansada de trazer para nós uma confirmação que não tem como duvidar dessas questões de ordem espiritual. Porque, na questão 549 do Livro dos Espíritos, de ordinário, quem nos dirige são os espíritos. Então, nós temos uma sintonia direta com eles. Se é para nos prejudicar por um processo obsessivo, tudo bem. A gente vai vivenciar essa experiência dolorosa aprendendo com ela. Mas, se existe essa possibilidade de um processo desse, existe a plena possibilidade dos nossos entes queridos estarem nos influenciando positivamente, convivendo conosco, nos trazendo tranquilidade, nos ajudando nos momentos que nós estamos em desespero. Então, o processo que a doutrina espírita nos traz desse mecanismo extraordinário de contato com o plano espiritual nos dá tranquilidade, né? Nos dá tranquilidade. Uma coisa interessante que a gente vivenciou agora, a gente tem uma relação de amizade com o Divaldo. E quando acirrou essa enfermidade dele, né, um ano para cá, a gente comunicava por e-mail, né? E a gente falava assim, ó, que aconteça o melhor, né? Ó, que aconteça o melhor para você, né? A gente falava assim. Aí pode alguém falar assim, pô, mas o que é isso? Você não pede ser curado. Pede a Deus que a cura para ele, fala para ele o desejo que você seja curado. Não, eu vou pedir para ele o melhor que seja para ele. Se for para ele desencarnar, que vá, que é o melhor para ele.
Mas a gente não quer isso, né? Falo, doente nosso, nós não queremos isso. Se o melhor para o meu filho é desencarnar, meu Deus do céu, que sofrimento eu vou passar. Só de pensar nisso. Mas se é melhor para ele isso. Vocês já pensaram? Eu falei das questões de ser melhor para ir para um mundo melhor, mas de repente eu tenho um filho que está cometendo atrocidades, que está se desviando por vários caminhos do vício, da criminalidade. Não é melhor que ele saia dessa ação que ele está tendo aqui para ver se no plano espiritual haja a possibilidade de trazê-lo novamente, para restringir essa possibilidade, para que ele não erre tanto. Melhor que fosse, que corrigisse aqui, que é o ideal que tem que se fazer. Mas e se não estiver dando conta? Não é melhor que vá? Não? E depois volte numa outra condição para não cometer mais esses deslizes? Nós temos na literatura espírita, nas experiências que o Chico passa, né? Tem muitas histórias do Chico, dessas questões. Então, a gente entender que a morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que está indo. Preservá-lo, né, das mazelas do mundo, ou das seduções que podem arrastá-lo à perdição, né? Então, muitas vezes, aquele que está sendo vítima dessa fatalidade está sendo um grande benefício para ele. E aí a gente não entende isso. E essa questão da justiça, ela é muito clara, e não é só para nós cristãos ou espíritas, né? Mesmo no Alcorão, que é da comunidade islâmica, né? Eles colocam que não cai uma folha de uma árvore, Emmanuel também fala isso, sem que Deus não saiba. Então imagine uma vida, né? Se não cai uma folha de uma árvore sem que não haja perdição divina, imagina a vida. Então, no mínimo, eu tenho que ter a tranquilidade de dizer: Deus achou melhor assim. E se Ele é justo, é bom, foi o melhor. Então, que a gente possa entender que a saudade é natural e quando ela bater, a gente tem recursos infinitos à nossa volta. Nós temos o Evangelho que nos consola, nós temos a prece, que é essa emissão de sentimento que a gente pode ter pelo outro, desejar o bem para aquele que está lá, sem apego, para que ele não sofra com isso. Então, nós temos o alívio da prece, nos trazendo, né? Quem sabe até a presença desse querido nosso, para dizer: eu estou aqui, está tudo bem, a vida continua e vamos nos encontrar. Porque dentro dessa programação existe a nossa volta. E o reencontro, e o Evangelho fala, né? Vamos reencontrar e vamos estar festejando por termos conseguido salvar uma alma que veio com o filho, dar exemplo para alguém que precisou e se sentiu amparado e vivenciou experiências felizes na vida, se tornando pessoas de bem. Então, que a gente entenda isso e saiba que não acontece nada que não seja o melhor para nós. Se a gente tiver consciência disso, a nossa aceitação será muito melhor, a nossa compreensão sobre a questão melhor, e nós vamos nos sentir consolados, né, e felizes por saber que haverá um reencontro. Muito obrigado, e Jesus nos abençoe sempre. Mais fácil.